Bom, então na monitoria passada nós fomos até leis, né, os tipos de lei dentro das fontes em espécie do direito. Nós continuamos hoje em jurisprudência, costume, doutrina e princípios gerais, que são termos bem, são partes bem menores, tá? A lei é uma parte um pouco maior. Bom, então uma das fontes do direito é a jurisprudência, é uma das que a gente mais ouve falar também na faculdade de direito. A jurisprudência, ela é um conjunto de decisões uniformes tomadas pelos tribunais a respeito de um mesmo assunto. Então, sempre que uma mesma decisão é tomada, ou uma decisão que vai no mesmo sentido de outras, né, muito parecida, é tomada nos tribunais sobre o mesmo assunto, isso vai gerando jurisprudência, né? A jurisprudência, ela serve, a intenção da jurisprudência é uniformizar as decisões no território nacional, né? Porque num território tão grande como o nosso, é possível diferentes interpretações das leis, né? Então, os próprios juízes e até mesmo os advogados, quando vão fazer suas petições, incluem jurisprudência sobre aquele assunto, justamente na tentativa de uniformizar as decisões com relação a um determinado tema. Por isso que é importante a gente frisar que uma decisão isolada, ela não forma jurisprudência, tá? Ela pode ser um pontapé, né? Ela pode iniciar algo, mas uma decisão isolada não forma jurisprudência. O que forma jurisprudência é um conjunto homogêneo de decisões que seguem a mesma direção ou uma direção semelhante. Justamente nesse sentido de trazer estabilidade social e segurança jurídica, tá? Mas a jurisprudência, ela pode mudar, assim como as leis mudam por conta do costume, né, por conta da nossa cultura que está em constante mudança, a jurisprudência, ela também pode mudar, tá bom? Se a jurisprudência num determinado assunto passa a não fazer mais sentido com relação às mudanças sociais que ocorreram em determinada sociedade, ela também pode mudar, tá bom? As visões dos tribunais superiores, que também, né, geram jurisprudência por óbvio, elas não são regra, mas elas devem orientar os juízes inferiores. E as visões dos tribunais superiores são o que a gente chama de súmulas. Nós temos as súmulas vinculantes e as não vinculantes. As vinculantes, aí sim elas são obrigatórias, tá? Elas são de entendimento obrigatório. Então, se o STF, o STJ, publica uma súmula vinculante sobre determinado assunto, significa que um juiz inferior não vai poder tomar uma decisão diferente do que foi entendido por esse tribunal superior nessa súmula vinculante. Contudo, as súmulas não vinculantes, elas seguem o mesmo padrão da jurisprudência comum, tá? É uma visão de um tribunal superior, onde o tribunal diz, olha, o meu entendimento sobre tal assunto é esse. O juiz inferior pode seguir ou pode não seguir. Mas, sabendo que se uma das partes recorrer e chegar ao tribunal superior, a decisão vai ser X, torna-se inviável que o juiz inferior decida por Y. Pode acontecer? Pode, né? Acontece bastante. Mas é inviável, né? Então, até mesmo num sentido de evitar gasto público desnecessário, os tribunais inferiores tendem a, a seguir as súmulas mesmo as não vinculantes, tá? E isso diminui ali, né, o tempo do processo judicial, os custos do Estado, com tudo isso, diminui o trabalho, né, para eles também, a gente sabe que o nosso sistema judiciário é bastante atolado de trabalho, né, falta efetivo. Então, a jurisprudência, ela tem essa função de uniformizar as decisões no território nacional, trazer uma estabilidade social, uma segurança jurídica, né, e diminuir também o tempo de processo judicial. Dito isso, nós vamos para os costumes. O costume
Ele é um uso geral, constante, notório, de uma regra que é estabelecida pelo povo e não pelo Estado. O direito ele nasce do costume, é a primeira fonte do direito é o costume. Inclusive, na antiguidade, era a sua forma usual, né? Então, mesmo nos países de direito positivo, né, do direito positivado, como é o caso do Brasil, o direito escrito, né, que não seguem o padrão da common law, onde o costume ele tem uma maior relevância, né? Se a gente for pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, que seguem o sistema de common law, o costume ele tem muito mais peso, né? A gente chama de direito consuetudinário. Ele tem muito mais peso. Ainda assim, no Brasil, que segue uma família do direito romano-germânico, e vocês vão se aprofundar um pouco nisso agora para P2, né, um direito positivado, ainda assim o costume ele é uma fonte em espécie do direito e é muito importante, tá? Ele não tem o mesmo peso do que nos países de direito consuetudinário, mas ainda assim ele tem o seu peso, tem o seu valor e ele é bastante relevante, tá? As espécies de costume que surgem do povo, né, que são de uso geral, constante e notório. Nós temos os direitos segundo a lei, ou seja, aliás, um costume, né, perdão, um costume segundo a lei, que ele complementa uma lei que já existe. Exemplo disso é que o próprio Código Civil diz que os costumes locais eles devem ser levados em consideração nos negócios jurídicos. Então, se é costume do local fazer a tradição do objeto, fazer o negócio de determinada forma, se aquilo não vai em desacordo com a lei, o Código Civil diz que esse costume ele deve ser levado em consideração. Né? Ele pode constar em contrato ou ele pode não constar em contrato. Porque se uma das partes for procurar o tribunal, né, for procurar a justiça, ele pode sim alegar esse costume como sendo parte ali do negócio jurídico, porque é realmente um costume segundo a lei, né? Então ele está protegido pela lei. Nós temos o costume na falta da lei, ou seja, ele preenche as lacunas da lei. Um exemplo é o cheque pré-datado. Era um costume que a gente não tem mais, né? Mas assim, nunca houve na lei, ou pelo menos na época em que o cheque pré-datado era um costume, era um hábito, não havia na lei uma proibição do cheque pré-datado. Mas também não havia uma lei positivando esse hábito. Bom, se não há uma lei dizendo que eu não posso, logo eu posso, certo? Então, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe. Então, o costume, na falta da lei, ele vem preenchendo essas lacunas e, de certa forma, também estão protegidas pela lei, né? Qual o costume que não está protegido pela lei? Aqueles que são contra a lei. Não, e aí, esse é um ponto bem importante. Os costumes contra a lei, eles não são aceitos como fonte, mesmo que eles existam na prática social, né? Então, o nosso ordenamento jurídico, ele nos diz que nós podemos fazer tudo aquilo que não nos é proibido. Se é proibido, juridicamente, se está na lei que é proibido, então esse costume não vai ser abraçado pela lei, não vai ser abraçado pelo direito, e você não vai ser defendido se você cometer, se você tiver o hábito de realizar essa prática, mesmo sendo contra a lei. Um exemplo disso é estacionar na calçada. Né? A gente que mora aqui no interior sabe que isso é muito comum. Nos bairros menores, né, onde não tem muita circulação de carro, é comum estacionar na calçada. Isso
É um costume? Sim. Se eu ver na rua, eu vou estranhar? Não vou estranhar, eu vejo isso todo dia. Contudo, é errado, é contra a lei. E essa pessoa ela pode ser multada aí de acordo com, né, os códigos que regulamentam o trânsito, enfim. Então, o costume, segundo a lei, na falta da lei, eles são considerados como fonte do direito e são abraçados pelo direito. O costume contra a lei, não, é a nossa exceção, tá bom? A doutrina, muitíssimo importante. A doutrina ela nada mais é do que o estudo dos juristas em busca de determinar a aplicação exata das normas. Então, o jurista, ele estuda o direito, ele estuda as normas jurídicas, estuda as leis, estuda a jurisprudência, ele estuda tudo que está vinculado ao direito, estuda todas as fontes do direito, e aí ele tenta, a partir disso tudo, determinar a aplicação exata das normas. A doutrina ela também vem para preencher lacunas que a lei pode deixar, né? Então, muitas vezes, a lei ela deixa um pouco a desejar, ou ela não prevê cenários extremamente específicos. E aonde que a gente encontra a solução de como agir, de como proceder em cenários tão específicos? Geralmente é na doutrina, tá? Mas na jurisprudência também? Bom, se é um cenário tão específico, não vai ter jurisprudência para isso, né? Mas os nossos doutrinadores, com uma mente muito fértil, eles vão pensar em todos os cenários possíveis e imagináveis. A doutrina ela busca trazer uma abordagem mais científica do direito, né, e da aplicação das leis, e vai também influenciar na legislação e na jurisprudência, não só no direito, no dia a dia do direito, mas como também na própria jurisprudência e nas legislações que forem surgindo de forma subsequente. Então, é um dos pilares mais importantes. É por isso que os nossos professores pegam tanto o nosso pé para a gente estudar também sobre doutrina, né? Também com base na doutrina. A aula é muito importante, saber jurisprudência e lei seca é muito importante, mas doutrina é super relevante, né? Para nós enquanto juristas em formação. Então, nós vamos para as fontes em espécie, princípios do direito. Os princípios do direito, eles são bases elementares do ordenamento jurídico. Eles são literalmente pilares. E quais são esses princípios? A dignidade da pessoa humana, a boa-fé e a igualdade. Eles vão se basear na ideia de justiça, no conceito de justiça. E eles vão condicionar a aplicação, a integração e a formação das normas jurídicas. E esses princípios, eles existem independentemente deles estarem ou não positivados. Então, qualquer lei que a gente pegue para estudar ou para aplicar, elas têm que estar de acordo com a dignidade da pessoa humana, com a boa-fé e com a igualdade. Importante a gente citar aqui a diferença, né, de igualdade formal e igualdade material. Acredito que vocês vão ter, se não tiveram, vão ter contato com isso em TGE, Teoria Geral do Estado, mas só para não haver ruído, né? A igualdade formal é a igualdade que ela está positivada, né? Então todos somos iguais perante a lei, e a igualdade material é aquilo que realmente acontece no dia a dia. Se a lei diz que nós somos todos iguais, o mundo, a vida está aí para provar que existem sim muitas diferenças entre nós, que homens e mulheres não são tratados iguais, que brancos e negros não são tratados iguais, enfim, essa é a diferença, né, da igualdade material para a igualdade formal, né? Então, a igualdade ela tem esses dois aspectos que devem ser observados. E toda lei no nosso país ela deve estar de acordo com esses princípios do direito. Dignidade da pessoa humana, boa-fé e igualdade. Se ela não estiver, tem algo extremamente errado com ela e muito possivelmente vai virar polêmica, né? Porque esses três princípios, eles condicionam, é fator condicionante. A dignidade da pessoa humana, a boa-fé e a igualdade
condicionam a aplicação da lei, a integração da lei e a formação da lei. Correto? Bom, agora nós terminamos as fontes jurídicas e nós vamos para a teoria da norma jurídica, que é o nosso último tópico. A norma jurídica, ela é uma regra de conduta que tem aplicação garantida pela eventual aplicação da força, visando a justiça. Sabe aquela coisa de que a polícia é o braço armado do Estado, de que o Estado detém o uso legítimo da força, o direito em abstrato de punir do Estado? Então, esses conceitos se encaixam aqui na eventual aplicação da força, visando a justiça, né? Não é uma aplicação da força aleatória, né? É sempre visando a justiça. E é essa aplicação da força que vai garantir a aplicação da regra de conduta, a aplicação da norma, tá? As características da norma jurídica, elas são a ordem vigente e elas variam de época e cultura. Então, a norma jurídica civil do nosso país não é a mesma hoje do que era lá em 1916 com o nosso Código Civil de 1916, certo? Então, a norma jurídica mudou desde aquela época para hoje, a nossa norma jurídica civil mudou. O legislador ele deve expressar, através da norma jurídica, os valores representados naquela determinada sociedade. Então, o legislador, quando ele faz a lei, ele deve, através daquela lei, expressar os valores daquela sociedade. Não à toa, o legislador é um representante escolhido por meio de votação, escolhido de uma forma democrática. Ele é um representante porque ele tem que representar os valores daquela sociedade. Ele é o mais votado porque ele representa o valor de uma maioria. Então, democraticamente, ele representa o povo. E por isso, ele deve representar também os valores do povo nas leis que ele cria e que ele aprova, certo? Então, uma norma jurídica que vai contra a cultura daquele povo, que vai contra os valores representados para aquela sociedade, ela é polêmica, né? E é claro que a gente entra também nas questões aqui, né, da dignidade humana, da boa-fé, da igualdade, né? Muitos tópicos eles têm que ser levados um pouco no tranco e barranco para garantir a igualdade, para garantir a dignidade da pessoa humana, mas, via de regra, o legislador ele deve expressar, através das normas jurídicas, os valores que estão cravados naquela sociedade. As normas jurídicas, elas podem ser justas ou injustas. O que vai se observar na norma é tão somente a intenção de justiça e não a aplicação. A gente não pode dizer que as leis fascistas ou escravagistas não eram normas jurídicas, cada uma a seu tempo e no seu devido local. Elas eram normas jurídicas. Elas expressavam necessariamente valores que estavam representados naquela sociedade? Ora, quando a gente estuda um pouco de história, a gente vê que sim, né? Elas eram necessariamente justas de acordo com o conceito de justiça daquela determinada sociedade? É discutível, certo? Mas representava de alguma forma. Então, a gente não pode ser anacrônico quando a gente vai estudar leis do passado, né? E entender que a norma jurídica ela pode ser justa ou injusta. O que vai se observar é a intenção de justiça, tá bom? E é importante observar, né, a época e a cultura, para a gente não cair no anacronismo. Elementos essenciais da norma jurídica.
quais são os elementos essenciais? A imperatividade e o autorizamento. A imperatividade é quando a norma jurídica ela dita como que deve ser a vida em sociedade. Então, a norma jurídica ela traz o imperativo, ela ordena, ela diz como vai ser, como deve ser a vida em sociedade. Então, você deve pagar impostos. Você deve colocar o seu filho na escola. Você deve. Não consigo, olha, me deu um branco agora, mas enfim. São imperativos. O Estado diz que você deve votar. São imperativos, certo? Pagar imposto não é opcional. Colocar o seu filho menor na escola não é opcional. E depois nós temos o autorizamento, que é a norma jurídica que vai autorizar ou não a forma de reação daquele que teve um direito lesado. Se, por um lado, a imperatividade diz que se você empresta dinheiro para alguém, esse alguém deve te pagar de volta, ou seja, é um imperativo, se você empresta, alguém deve te pagar de volta, certo? Se você vende algo para alguém, essa pessoa tem que te pagar o valor devido. Isso é imperatividade. O autorizamento, ele entra para te dizer qual é o limite da reação que você pode ter se você tiver o seu direito lesado. Se você vende o carro para o seu tio e o seu tio não te paga, você foi lesado no seu direito. Mas isso não significa que você pode ir dar um tiro no seu tio, certo? Isso é o autorizamento, é o limite, até onde você pode ir. Aí ele vai te falar, o que, é que você pode fazer? Você pode entrar com uma ação assim, assim, assado, né? Mas você não pode, por não ter recebido o dinheiro devido do carro, ou por ter o seu direito lesado, matar o seu tio, certo? O direito de resistência à norma jurídica, ele é bem importante justamente pelo último tópico das características, né? Veja bem, o direito de resistência à opressão, às leis injustas, é realmente um direito. A norma jurídica, ela prevê o direito à resistência à opressão. Então, se a lei ela deve representar os valores de uma determinada sociedade, deve seguir aqueles princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da igualdade, e elas devem representar aquela cultura, se está havendo uma opressão naquele povo, se as leis estão sendo injustas, se as leis não estão seguindo as características devidas, nem os princípios devidos, então aquele povo tem o direito à resistência àquela opressão. Aquele povo tem direito a resistir àquelas leis injustas. Há também o direito à revolução. Então, se as normas jurídicas estão sendo opressoras e a resistência não está funcionando, revolução. Todo povo tem direito à revolução. E a resistência, ela é legítima desde que a ordem que o poder impõe seja falsa. Então, é diferente do conceito de direito que impera naquela sociedade. Então, se o conceito de direito que impera em determinada sociedade é diferente do poder que está impondo aquela norma, então aquele poder é ilegítimo, o que torna a resistência legítima. Então, se nós sofremos um golpe e aquele ditador, ele não foi colocado lá de forma legítima, ou seja, isso fere o conceito de direito que impera na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é democrática, certo? Isso, e aí esse ditador passa a proferir uma série de leis que elas são opressoras por conta do regime e elas são injustas. Elas não expressam a cultura da nossa época, elas não expressam os valores representados naquela sociedade, elas não observam os princípios do direito. Ou seja, isso torna a resistência
e a revolução legítimas dentro desse contexto. Por quê? Porque a ordem que está impondo essas leis, ela é falsa, ela não é democrática e ela não representa o conceito de direito democrático que impera naquela determinada sociedade. A validade das normas jurídicas, ela vai passar pela vigência, eficácia e pela ética. Os efeitos que eles são pretendidos pela norma, eles devem passar pela análise da validade. A análise da validade é vigência, eficácia e ética. A vigência, ela é a elaboração por um órgão legítimo e competente e a observação dos procedimentos. Não adianta você ter uma lei ordinária que ela não foi feita, ela não foi elaborada pelo órgão legítimo ou que não observou os procedimentos de aprovação necessários. Isso corrompe a validade dela, porque vai corromper a sua vigência. Se corrompe sua vigência, corrompe a sua validade, visto que a vigência é um tópico, é um ponto da validade. A lei ela é vigente até que outra a revogue. Acredito que vocês já tenham visto isso com a Luzia, salvo engano, mas a lei ela é vigente até que outra a revogue. E ela pode ser revogada por abrogação, que é a supressão total, vem outra lei e suprime completamente a matéria que estava sendo tratada na lei anterior, ou ela pode ser revogada por derrogação. É quando vem uma lei que revoga apenas uma parte, que trata apenas sobre uma parte da lei antiga. Então, ela tem só uma parte suprimida. A eficácia é a adequação da norma à possibilidade real de aplicação. Uma norma, ela pode ser eficaz e não estar em vigor, e vice-versa. Então, veja bem, não adianta a gente ter uma norma vigente que não é eficaz. E isso a gente até que tem bastante, né? Mas se uma norma está em vigor e ela não é eficaz, então ela não tem validade. A eficácia, eu até coloquei isso aqui em negrito, em cor diferente, para a gente prestar bastante atenção nisso. A eficácia, ela tende a ser posta no presente, mas ela pode retroagir nas hipóteses de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, assim, a eficácia de uma lei, ela tende a se concentrar no momento presente, tá? Então, a lei é de agora, a eficácia, essa norma que está em vigor agora, ela vai ser aplicada agora. E a sua eficácia, ela vai ser agora, ela é válida agora, é no momento presente. Mas há hipóteses dessa eficácia retroagir no direito adquirido. Direito adquirido é quando você já tinha este direito antes dessa norma. Você adquiriu o direito a determinada coisa. No ato jurídico perfeito e também na coisa julgada. Aquela coisa que ela já foi julgada, trânsito e julgado. Nessas hipóteses, a eficácia ela pode retroagir, mas via de regra a eficácia ela está no plano do presente. E a ética, ela é a finalidade da norma jurídica que deve sempre ser implementar uma ordem social justa. Se a norma jurídica ela tem vigência, ela tem eficácia, mas ela não é ética, ou seja, ela não busca implementar uma ordem social justa, então ela não é válida, ela não tem validade. Então, para uma norma jurídica ser válida, ela precisa ter a vigência correta, ela precisa ter a eficácia e ela precisa ser ética. Bem? E aí nós temos 3 classificações quanto à norma jurídica. Quanto à hierarquia,
Então, nós temos as normas constitucionais, depois leis complementares, ordinárias, delegadas, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias. Depois, os decretos regulamentares. E, por último, os outros, que são as portarias. Eu vou só acrescentar aqui com vocês que nas normas constitucionais, nós temos, no mesmo patamar, as normas infraconstitucionais que tratam, que versam sobre direitos humanos. Tá bom? Então, no Brasil, os tratados internacionais ratificados pelo Brasil que versam sobre direitos humanos, eles têm, no nosso país, o mesmo peso da norma constitucional, tá bom? Quanto às disposições, a norma jurídica subjetiva, aliás, perdão, a norma jurídica substantiva, que é a material, que ela cria os direitos e os deveres, e a norma jurídica objetiva, processiva, ela regula o funcionamento e o acesso ao judiciário, são aquelas normas internas. E quanto à aplicabilidade, a norma que ela é auto-aplicável, a partir do momento que ela foi publicada, ela é válida, ela se auto-aplica. As que dependem de complementação, a gente pode usar como exemplo as normas penais em branco, né, que elas precisam de uma complementação, né? Eu acredito que vocês estudaram isso com a Luzia, mas as normas penais em branco, elas precisam de uma outra norma para complementar elas, certo? E as dependentes de regulamentação. Então, existem vários tópicos tratados na nossa Constituição que elas dependem de uma regulamentação. Então, elas dizem, olha, tal tópico, regulamente, aquela norma jurídica já existe? Já, pois está na nossa Constituição, mas ela depende do quê? De uma regulamentação à parte, certo? Bom, com isso a gente termina a revisão e vamos aos exercícios. Eu quero fazer com vocês, a priori, as questões discursivas, né? Porque as questões de múltipla escolha, como já tem o gabarito, elas são bem objetivas, né? Mas eu fiz as nossas questões discursivas. Um minuto. Vou dividir a tela. E eu acho relevante que a gente passe, né, passo a passo aqui com elas. Só um minuto. Pois bem, vamos lá. A questão número 8. Em determinado contexto social, práticas reiteradas passam a ser observadas por uma coletividade, influenciando, inclusive, decisões judiciais, mesmo sem previsão legal expressa. Nesse contexto, explica a distinção entre fontes formais e materiais e o papel dos fatores sociais, econômicos e culturais na formação do direito, bem como a possibilidade de reconhecimento dessas práticas como fonte jurídica. É o que a gente falou do costume. Isso aqui é basicamente fonte do direito costume. Então, a minha resposta, é claro, eu fiz uma resposta um pouco maior. Muito provavelmente vocês não vão ter espaço para fazer uma resposta tão inflada na prova. Porque aqui está digitado, né? Mas quando a gente escreve de próprio punho, realmente fica grande. E acredito, inclusive, que as questões elas vão ser um pouco mais direcionadas, tá? Mas eu quis florear bastante aqui a nossa questão para que a gente pudesse abordar o máximo de assuntos possíveis, tá? Então, entende-se como fonte do direito todas as representações que influenciam a função criadora e a aplicação da norma jurídica. Dentro dessa acepção, considera-se como fonte material os fatores éticos, sociológicos, históricos e políticos que produzem o direito, condicionando seu desenvolvimento e determinando os conteúdos das normas, enquanto que a fonte formal trata dos modos de manifestação da norma jurídica, ou seja, os meios
usados para conhecer o direito positivado, podendo ser estatais ou não estatais. Nesse sentido, os fatores sociais, econômicos e culturais de uma sociedade são determinantes na formação do seu direito, uma vez que se tratam de fontes materiais que influenciam a concepção de justiça de determinado povo, criando um costume que, por sua vez, é uma das fontes em espécie das ciências jurídicas. Desse modo, sendo o costume um dos pilares do estudo do direito, existe a possibilidade de que determinada prática seja positivada, transformando-se em fonte formal, sem prejuízo do reconhecimento do próprio costume enquanto fonte legítima. Então, um costume, ele pode se tornar uma fonte positivada, ele pode se tornar um direito positivado. Mas o fato de ser ou não ser, de determinado costume virar ou não uma lei positivada, não diminui a importância do costume em si enquanto uma fonte jurídica legítima, ok? A única diferença é que determinado costume vai passar a ser uma lei positivada. Os costumes em si continuam sendo uma fonte muito importante do direito. Número 9. Eu fiz só duas justamente porque elas seriam um pouco mais trabalhosas, né? Então, e para vocês terem também uma noção, assim, de como as questões podem ser. Novamente, eu acredito que as questões que o professor vá colocar sejam um pouco mais exemplificativas, mas mais diretas nas suas perguntas, tá? Então, possivelmente, ele vai dar um texto um pouco maior do que esse, enfim, mas a pergunta em si tende a ser um pouco mais direcionada. Você vê que aqui as minhas questões elas foram um pouco mais abertas, né? Uma medida provisória foi editada, mas o Congresso Nacional não a converteu em lei dentro do prazo constitucional. Um advogado questiona a validade de atos praticados durante a sua vigência. Você vê que esse advogado já não é, né, não foi muito adepto da teoria geral do direito, né? Discorra sobre a vigência da medida provisória, bem como as consequências jurídicas desta não ser convertida em lei no prazo determinado. Comente ainda sobre os efeitos dos atos praticados durante a sua vigência. Sendo a medida provisória um ato normativo com força de lei que tem origem no chefe do Poder Executivo, ou seja, a partir do Presidente da República, o seu conteúdo passa a ter vigência a partir da sua publicação, devendo seguir o requisito de urgência e relevância. Isso aí são pré-requisitos da medida provisória. Contudo, uma vez que não se trata de uma lei propriamente dita, por não nascer do poder constitucional, é necessário a validação do poder legislativo sobre o seu conteúdo. Para tanto, a medida deve ser analisada e votada em até 60 dias a partir da sua publicação, prazo prorrogável apenas uma única vez. Ou seja, o prazo é de 60 dias, você pode prorrogar por outros 60. Sendo a medida rejeitada, esta deixa de ser válida, devendo a matéria de que trata ser devidamente regulamentada através de decreto legislativo. Em caso de negativa referente ao ato normativo, caso queira, o presidente da República pode propor a mesma medida na próxima sessão legislativa que tem início no ano subsequente. Lembra que a gente comentou sobre isso? Mesa legislativa é todo ano. Então, se a sua proposta ela é rejeitada naquele ano, naquela mesa legislativa, só na próxima. Se a medida for aceita, ela vira lei. É importante frisar que, embora não seja de fato uma lei, a medida provisória conta com a mesma força desta enquanto ela estiver vigente, fazendo com que os atos praticados em concordância com a matéria sobre a qual versa durante a sua vigência sejam válidos, ainda que venham a ser rejeitados, que venha a ser rejeitado posteriormente. Ou seja, se a medida provisória diz que é proibido comer bananas verdes,
e ela entra em vigor, mesmo que essa medida seja rejeitada e que o Poder Legislativo traga uma norma, uma outra norma jurídica que vai versar sobre esse assunto, que diga: é permitido comer bananas verdes, é proibido comer bananas amarelas. Se você comeu bananas amarelas durante a vigência da medida provisória e não comeu bananas verdes durante a medida provisória, ainda que depois o decreto legislativo venha dizer que o proibido é comer bananas verdes ou amarelas, você não está errado. Você seguiu a norma vigente, certo? Se você segue a norma que está vigente durante a sua vigência, você não está errado. Ainda que venha outra norma que mude, né, a norma que estava vigente antes, né? Porque as normas elas mudam o tempo todo. O importante é você agir de acordo com o seu tempo, né? Aquela questão toda do princípio do presente, né? Então, as normas elas tendem a se aplicar ao momento presente. Bom, aqui está o gabarito das questões de múltipla escolha. Eu acho que dá tempo de eu passar rapidinho aqui com vocês. Deixa eu só conferir aqui o meu gabarito. B, C, D, D. Ok. Então, eu acho que eu consigo passar rapidinho com vocês, embora o nosso horário esteja curto. Vou tentar fazer sem muitos rodeios, tá? Sobre as normas jurídicas, assinale a alternativa correta. As normas jurídicas são sempre facultativas e dependem da vontade das partes. Por óbvio que não. A coercibilidade é uma das características essenciais da norma jurídica. Essa é a nossa alternativa correta, tá? Então, coercibilidade é o direito do Estado de usar a força, né? O uso da força legítima pelo Estado. Normas jurídicas não possuem sanções, por óbvio que não. Normas jurídicas são exclusivamente morais, jamais. 2. No que diz respeito às fontes do direito, assinale a alternativa correta. A lei é a única fonte formal do direito brasileiro. A gente falou sobre fonte do direito exaustivamente, né? Então, não. Os costumes não são reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Também a gente acabou de falar sobre isso e a importância dos costumes. A jurisprudência pode ser considerada fonte do direito. Essa é a nossa resposta correta. A doutrina é uma fonte material obrigatória. Ela não é obrigatória, né? Ela é para consulta. Ela preenche lacunas. Tanto que a doutrina em si diverge em várias matérias. Pode ter um doutrinador que não concorda com o outro, né? Então não tem como ela ser de matéria obrigatória, sendo que ela mesma diverge consigo mesma, certo? 3. Sobre o conceito de direito, assinale a alternativa correta. O direito é um conjunto de normas exclusivamente morais. Não. O direito regula apenas relações entre indivíduos. Não, ele também vai regular a relação dos indivíduos com o Estado. O direito é um sistema de normas que regula a conduta social com coercibilidade. Essa é bem parecida com a outra, né? Resposta C. O direito não possui sanções para seu descumprimento, né? Também bem parecida com a outra. 4. Sobre as fontes do direito, é correto afirmar: apenas a lei é considerada fonte do direito no Brasil. A jurisprudência não possui relevância jurídica. Os costumes podem ser considerados fontes do direito e a doutrina é obrigatória para o juiz. C, né? Não, acredito que eu não precise dar grandes explanações sobre isso. Doutrina não é obrigatória
para ninguém, que dirá para o juiz. A jurisprudência tem uma relevância enorme jurídica e não só a lei é considerada como fonte, nós temos várias fontes do direito. Então, letra C. 5. Sobre o direito adquirido, assinale a alternativa correta. Pode ser livremente considerado por lei nova, não possui proteção constitucional, é protegido contra mudanças legislativas posteriores e só existe no direito civil. Essa eu acredito que eu vou ter que explicar um pouco mais. Ela não existe só no direito civil, ela vai existir em vários âmbitos, inclusive no direito penal. Lembra daquela questão de a lei penal não retroage, senão para benefício do réu? É um direito adquirido, tá? O réu ele tem um direito adquirido se ele comete um delito sob a vigência de uma norma jurídica e durante o seu julgamento vem uma lei, uma novatio legis impejus, e aumenta a penalidade sobre aquele delito que ele cometeu, ele não vai responder pela lei nova, ele responde pela lei velha, pois ele tem um direito adquirido, ok? É protegido contra mudanças legislativas posteriores. Essa é a nossa resposta correta, tá? E é justamente isso que eu comentei com vocês. O direito que ele é adquirido, ele já é seu e não há mudança legislativa posterior que mude, que tire esse seu direito. Não possui proteção constitucional. Errado, possui sim. Pode ser livremente desconsiderado por lei nova. Por óbvio que não, pelas questões que eu comentei com vocês agora. 6. Acerca das lacunas do direito, assinale a alternativa correta. O juiz pode se eximir de julgar quando houver lacuna na lei. Se fosse assim, ficaria realmente um pouco complicado. A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito são mecanismos de integração. Em integração, leia-se preenchimento de lacuna. Então, o que o costume faz? O que os princípios fazem? O que a analogia com outras legislações fazem? Elas fazem a integração do direito, né? Então, quando há uma lacuna na lei, as analogias, o costume, o princípio, os princípios gerais do direito são os mecanismos de integração. Essa é a nossa resposta correta. A equidade substitui completamente a lei em qualquer situação. Não. Justamente por aquela questão de igualdade material, igualdade formal. Não é sempre assim, tá? As lacunas não existem no ordenamento jurídico. Não tem nem como, porque o direito ele está mudando o tempo todo. E 7, diante da ausência de norma específica aplicável a determinado caso concreto, o juiz deverá julgar improcedente o pedido por ausência de previsão legal, aplicar exclusivamente os princípios gerais do direito, utilizar analogia, costumes e princípios gerais do direito conforme a ordem legal e decidir com base na equidade, independentemente da previsão legal. É basicamente o que a gente conversou na outra questão, né? Então, ele deve utilizar analogia, costumes e princípios gerais do direito conforme a ordem legal já vigente, para preencher essa lacuna, essa ausência de uma norma positivada, né? Bom, então, eu acredito que seja isso. Eu vou enviar para os grupos o PDF da resposta das discursivas, tá bem? Terminando aqui, eu já envio para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, podem entrar pelo WhatsApp mesmo. Eu estou nos grupos das salas, aliás, no grupo das monitorias. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. E boa prova, gente. Não entrem em pânico, tá? O professor Antônio, ele é bem tranquilo, bem generoso no quesito provas. As provas dele são bem tranquilas. Se vocês estudarem, entenderem minimamente a matéria, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Treinem um pouco a escrita, porque é um pouco diferente, né? Vocês que vieram aí de uma pegada de Enem, enfim, é um pouco diferente. Tentem treinar um pouco a escrita para ser mais direto, para
para trazer um pouco mais do vocabulário jurídico, por isso também a importância de ler a doutrina, né, para a gente pegar esse vocabulário. E é isso, tá bom? Boa prova para vocês e vejo vocês em breve.